Deus me deu liberdade para me escolher Ele. Só isso. Ele não me deu liberdade para me pecar, para me viver uma vida longe dele. Ele me deu a liberdade para me escolher Ele como meu Senhor, como meu Salvador. Ou seja, para que não seja nada obrigado, nada forçado, porque Deus não trabalha isso. Você vê que o escravo ele é preso numa corrente, ele é obrigado a fazer isso. É o que o pecado faz, é o que o diabo faz. Me trata como escravo. Jesus não, ele me trata como filho. Você é filho, eu sou filho. Então, no versículo 21 diz assim, olha que legal. Portanto, mesmo havendo conhecido a Deus, é o nosso caso, eu conheço a Deus, você conhece a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas, e proclamando-se a si mesmos como sábios, perderam completamente o bom senso e trocaram a glória do Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Ou seja, o ser humano que estava lá em cima começou a adorar o que estava aqui embaixo. E a primeira coisa que ele disse, aqui no versículo 22, e proclamando-se a si mesmos como sábios. Primeira coisa que leva as pessoas ao inferno é a ignorância. A ignorância de trocar a verdade de Deus pela mentira do diabo. A ignorância de colocarem-se, de se autocolocarem como o Senhor de suas próprias vidas. A ignorância de virar as costas para o Criador. É como se o vaso dissesse para o oleiro: oleiro, eu não preciso mais de você. Mas quem fez o vaso foi o oleiro. Quem te criou, você foi criado à imagem e à semelhança dele. Quem te criou foi o oleiro. Antes da fundação do mundo, você já tinha sido criado. Você já estava programado para vir nesse mundo e fazer um estrago nesse mundo por meio da sua vida, por meio do seu testemunho, por meio da sua entrega, por meio da sua reverência, por meio do seu temor. Mas a ignorância impediu muitos, tem impedido muitos de glorificarem Deus como Deus. E são pessoas que hoje trocaram a verdade de Deus, que é uma vida de retidão, que é uma vida de princípios, que é uma vida que me leva a exaltar a Deus através da minha vida, pela mentira do mundo, pela mentira do diabo. Ou seja, são pessoas que tinham tudo para dar certo, mas elas estão preferindo dar errado. Escolha de quem? Delas. Delas que diante de dois caminhos que foi colocado diante de si, diante delas, que é o caminho estreito que conduz à vida, que é a porta estreita, e a porta larga, que conduz à morte, ela preferiu a porta larga que está escrito lá na frente dela. Mentira! E ela entrou por aquela porta e vive ali uma vida como praticamente se Deus não existisse. Já aqueles que escolheram a porta estreita, que está escrito verdade, é muito mais difícil, o sacrifício é maior, a luta é maior, a dificuldade é maior, mas conduz à vida. Essa vida a gente não troca por nada. Essa vida de verdade. As outras pessoas que estão na mentira, elas acham que estão vivendo, não estão. Mas essa vida de verdade, que é uma vida de sacrifício, que é uma vida de renúncias, eu não troco por nada. Escreve isso agora nos comentários. A vida que Jesus me deu, eu não troco por nada. Escreve isso. A vida que Jesus me deu, eu não troco por nada. E sempre o diabo vai vir com um prato de lentilha. Lembra que Esaú, diante de um momento de necessidade, ele trocou a eternidade, ou seja, teu direito da primogenitura, por um prato de lentilha. Como tem pessoas hoje que estão trocando a eternidade por um momento de prazer.
por um momento nesse mundo. O momento desse mundo pode durar 5, 10, 30, 20 anos, mas ele vai acabar, ele vai passar. Por isso, não troque a vida que Jesus te deu por nada e por ninguém. Por nada e por ninguém. Sua salvação está acima, tem que estar acima da família, casamento, filho, empresa, emprego, tem que estar acima de tudo. Porque, gente, tudo é passageiro. Tudo que nós vivemos hoje vai acabar. Então escreve isso nos comentários. A vida que Jesus me deu, eu não troco por nada. Nós vamos agora ao versículo 24. A primeira coisa uma das principais coisas que levam o ser humano, a gente está falando, se você está chegando agora, que levam o ser humano ao inferno, a primeira coisa é a ignorância. A segunda coisa eu vou falar sobre a imoralidade. Aqui no versículo 24 diz assim: por esse motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual, segundo as vontades pecaminosas do seu coração, ou seja, algo que já estava dentro da pessoa, para a degradação de seus próprios corpos entre si, porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram objetos e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. E, por essa razão, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Aí entra sexo com animal e outras coisas mais, né? Mulher com mulher, homem com homem. De igual modo, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com as suas mulheres e se infamaram de desejo sexual uns pelos outros. Olha só, homem com homem. Deram, então, início à sucessão de atos indecentes, homens com homens, e, por isso, receberam em si mesmos o castigo que a sua perversão requereu. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu creio na Bíblia. Não tenho nada contra o homossexual. Eu sou contra a prática do homossexualismo, porque a Bíblia condena, como a gente acabou de ler. Mas a segunda coisa, a principal coisa que tem levado muitas pessoas para o inferno é isso, a imoralidade. A imoralidade que começa pela idolatria. Quando o homem começa a se idolatrar, quando a mulher começa a se idolatrar, ela começa a querer também novas aventuras, a trilhar ali novos caminhos. E ela que vivia uma vida moral, uma vida direita, ela era uma mulher de família, ele era um pai de família, um homem de família, a pessoa começa a se entregar a paixões que outrora ela nunca imaginava ter se entregado. É nesse momento que ela conhece a cocaína, é nesse momento que ela conhece as drogas, é nesse momento que ela começa a trilhar um caminho que ela nunca imaginou trilhar. Mas tudo começa com a idolatria. É quando a pessoa ela se coloca no lugar de Deus. Então, quem decide agora é Deus, não é mais ela. Quem toma as rédeas da própria vida é ela, não é, aliás, é ela, não é mais Deus. Então, é quando a pessoa ela tira Deus ali do controle e ela assume o controle. A gente sabe que quando nós assumimos o controle no que se trata da vida espiritual e não confiamos em Deus e não deixamos na mão de Deus, mais cedo ou mais tarde, você vai bater esse carro no muro e você vai se arrebentar todo, você vai se arrebentar toda. Por isso que você tem que ser uma pessoa moral, você tem que ser uma pessoa que se dá valor. A gente vê aí várias mulheres, cada hora a mulher está com um homem, cada hora o homem está com a mulher. São pessoas que não se valorizam. Eu tenho um exemplo dos meus avós, que os meus avós não eram evangélicos. Os meus avós, eles não eram de frequentar a igreja, ser aquela coisa assíduo, mas foram mais de 50 anos de casamento. Ou seja, foram mais de 50 anos na moralidade. E antigamente era assim. Até no meio dos incrédulos. As pessoas, elas tratavam o relacionamento com um respeito muito grande. As pessoas praticamente de antigamente, elas permaneciam a vida toda juntas. Hoje não. Hoje nós vivemos num mundo que tem as modinhas, né?
Fica com um, fica com outro, e aquela coisa, se não deu certo, vou casar, se não der certo eu separo. Tipo assim, tratam a vida sexual de uma forma, ou seja, estão nem aí. Ontem eu e a Raquel, a gente fez 10 anos de casado, eu tava brincando com ela, que vai vir 10, 20, 30, 50, eu não vou largar, eu casei pra Raquel para ela ser mulher da minha vida. Eu não projeto, eu não penso assim, se a Raquel me largar, eu caso de novo. Não tem esse plano B para mim. A Raquel é a mulher da minha vida. Não tem esse pensamento, se ela morrer, ela é mulher pro resto da minha vida. E dependendo da minha idade, antigamente eu pensava, se a Raquel morrer, eu caso de novo. Dependendo da idade, se acontecer dela morrer, eu não caso de novo. Não caso. Se eu tiver depois de 60 anos, se a Raquel morrer, eu, Cleito, não caso de novo. Vivo o resto da minha vida sozinho, solteiro. Mas uma coisa é certa, ela vai ser a única mulher da minha vida. E acabou. E acredito eu que vice-versa. Ela tá aqui na minha frente, e Raquel? Então tá bom. Se qualquer coisa eu venho e puxo teu pé. Entendeu? Porque isso são os princípios bíblicos. A gente vê que Abraão morreu, terminou a vida com Sara. E a Bíblia fala que eu tenho que seguir o exemplo da fé abraâmica. Então essa é a nossa fé, essa é a minha fé. Mas cada um tem um pensamento. Tá aí você com problema no seu casamento e pensando assim, vou largar meu marido. Você não tem que largar teu marido, tem que lutar por ele. Estou enfrentando uma luta com a minha esposa, você tem que lutar pela tua esposa. Mas a minha esposa não tem a mesma fé que eu, meu marido não tem a mesma fé que a minha. Não tem problema, você tem que lutar por ele. E não tem que tratar esposa, marido, com religiosidade, não. Tira do teu casamento religiosidade, é marido e mulher. Mas o meu marido ele briga muito comigo porque eu vou na igreja demais. Vai menos então. Você está indo 5 dias, vai 3, vai 2. Mas o teu casamento é a coisa mais preciosa depois da sua salvação que você tem. Meu marido reclama que eu vou à noite na igreja, ele quer ficar comigo domingo porque ele trabalha a semana toda. Então faz o seguinte, vai de manhã e fica com teu marido, com a tua esposa, à tarde, à noite, com a sua família. Não deixa a religiosidade, a religião destruir o teu casamento, porque é algo muito precioso que você tem. E a terceira coisa, que tem levado muitas pessoas ao inferno. É isso daqui, 28. Além do mais, considerando que desprezaram o conhecimento de Deus, ele mesmo os entregou aos ardis de suas próprias mentes depravadas, que os conduz a praticar tudo que é reprovável. Então, tornaram-se cheios de toda espécie de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão empanturrados de inveja, homicídios, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Vivem criando maneiras de praticar o mal. Desobedecem a seus pais. Olha isso, filhos, crianças, adolescentes que assistem essa live. São insensatos, ou seja, burros, em outras palavras. Desleais, ou seja, não há lealdade. Sem amor e respeito à família, sem qualquer misericórdia para com o próximo, ou seja, vivem ali condenando, julgando, não são misericordiosos. E, apesar de conhecerem a justa lei de Deus, ou seja, conhecem a palavra, que declara dignos de morte todas as pessoas que praticam tais atos, não somente os continuam fazendo, mas ainda aprovam e defendem aqueles que também assim assim procedem. Impenitência, a terceira coisa que leva muitas pessoas para o inferno. Sabe o que significa impenitência? Ausência do arrependimento. É de se esperar, né? É de se esperar que o ser humano colha as consequências do seu pecado, do seu erro, quando lhe falta o arrependimento. O arrependimento é aquilo que nos aproxima de Deus, é aquilo que nos liga a Deus, é aquilo que nos conduz à alegria e à certeza da salvação. Portanto, se você está no caminho, caminhando a passos largos, rumo à direção ao inferno, mude de rota. Conversão é isso.
Fulano se converteu. Fulano entregou a vida para Jesus e se converteu. Sabe o que significa isso? Fulano mudou de rota. Mude de rota. Você está fazendo algo que está te atrapalhando, você está fazendo algo que está jogando teu casamento no lixo, no chão, mude de rota. Você está fazendo algo que está desagradando a Deus. Às vezes, para agradar ciclano, beltrano e fulano, está desagradando a Deus, mude de rota. Nem Jesus agradou todo mundo. Não seja aquela pessoa que quer agradar todo mundo, que quer estar bem com todo mundo. Esteja bem com Deus. Se você estiver bem com Deus, é o suficiente. Ah, mas se eu não agradar fulano, ele vai me criticar. Para com isso, deixa criticar. Você não é o resultado da opinião de ninguém, da definição de ninguém. Agrade a Deus. Está escrito, agrada-te do Senhor. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada a Deus, faz a vontade de Deus. Se você fazer a vontade de Deus, tudo que você precisa Ele vai te dar. Tudo que lhe falta na sua vida, Ele vai lhe acrescentar. Então, quando nós fazemos a vontade de Deus, acabou. Nós temos uma vida completa. E completa, não estou falando de coisas materiais, não. Eu sou completo espiritualmente falando, porque o Espírito de Deus, ele passa a habitar em mim.